para no final, então, a gente passar para as atividades que são os nossos exercícios aí, já utilizando o Sublime integrado com o Python. Mas para isso, vocês vão precisar fazer o seguinte, né? Só para a gente ter aí tomar cuidado com o seguinte. Para que funcione, todos esses comandos que a gente vai ver aqui abaixo, eles devem ser executados dentro do Sublime, tá? Então o Sublime, ele deve ficar aberto o tempo inteiro para a gente conseguir fazer esse tutorial. Então a primeira parte você vai lá no menu Tools e depois vai na opção Install Package Control. Desse jeito, ó. Tools e depois em Install Package Controls é uma opção que já não aparece para mim aqui porque eu já fiz essa instalação. Assim que vocês fizerem, né, irem em Tools, Install Package Control, que não vem por padrão no Sublime, ele já vai te mostrar uma mensagenzinha assim, ó. O Package Control já foi instalado, mas para que ele integre então com o Sublime, você precisa executar o comando install packages, tá? Então, como que eu faço esse comando? Você vai vir no menu preferências, né? Preferences, e depois em package control, aqui, ó. Preferences, package control. Daí ele vai abrir esse menu aqui, onde você pode digitar os comandos. Qual é o package control que você pretende, então, integrar com o Sublime? A gente vai vir aqui e vai procurar pelo seguinte, ó. Install Package. Ele já foi baixado, mas não está instalado, tá? Então você vai vir aqui e digitar assim, ó, Install Package. Vai encontrar esse Install Package aqui. Ele vai fazer o carregamento dos repositórios, pode ser acompanhado aqui, ó, tá vendo? E assim que ele concluir essa instalação, então a gente vai fazer esse menuzinho aparecer aqui, ó, no Tools, que vai aparecer aqui, ó, Sublime REPL, tá? Como que a gente vai fazer esse item aparecer? Porque por padrão ele não vem aqui, tá? Como que a gente vai fazer ele aparecer? Vocês vão ter que, depois de carregado, né, vai ser apresentada essa tela aqui, ó, abaixo, onde a gente vai pesquisar novamente pelo pacote. E o pacote que a gente baixou e quer fazer aí a instalação dele, vocês vão utilizar ali, ó, o seguinte, vão procurar por Sublime REPL, que vai ser aqui, ó, Sublime REPL. No meu caso aqui ele não vai aparecer, porque é o primeiro que aparece. É só você clicar sobre esse item e esperar ele fazer a integração entre o Python e o pacote, ele vai aparecer esse menuzinho aqui, tá? Então agora você consegue trabalhar e integrar praticamente todas as linguagens. Eu quero rodar um comando PHP. Se estiver sendo desenvolvido um código PHP, ele vai procurar no sistema operacional e vai executar por aqui, tá bom? Então, como que a gente faz? A gente vai desenvolver um primeiro exemplo utilizando aqui a linguagem Python. Depois a gente vai vir aqui, ó, no Sublime RPL, Python e Run Content File, que é rodar ou executar o arquivo que está selecionado. Isso é um pouco trabalhoso. Visualmente, a gente vai ter que vir aqui, ó, clicar, olha só, em ferramentas, depois em Sublime RPL, depois em Python e depois aqui. Então, seria interessante a gente colocar, né, uma tecla de atalho, como a gente pode utilizar uma combinação de teclas e essa combinação de teclas, então, já rodar diretamente dentro do Sublime. Isso daqui a gente pode fazer assim, ó, a gente vem em Preferences, depois em Key Bindings. Aqui, ó, Preferences, depois Key Bindings. Ele vai mostrar aqui algumas configurações que já vem por padrão no Python. Eu já vou entregar isso daqui pronto para vocês, ó, que ele traz isso daqui limpo, né? Ele não traz nenhuma configuração personalizada. Eu vou deixar para vocês aqui no chat, tá bom? Então vocês podem copiar daqui ou copiar diretamente do documento que eu já deixei pronto para vocês. Aqui está o tutorial passo a passo de como abrir aquela janelinha. E o que vocês vão ter que incluir, ó, é esse trecho aqui, que está entre keys, né? Abrindo aqui e fechando a chavezinha. Isso vai servir para quê?
para que o comando, né, as teclas Ctrl Alt B, executem então o arquivo que está sendo desenvolvido. Feito isso então, pessoal, agora vamos partir para a prática, que é desenvolver o nosso primeiro exemplo de código utilizando o Sublime e o Python. E aqui eu separei alguns exemplos, e o primeiro deles, como a gente já sabe, né, para batizar qualquer linguagem de programação nova que a gente está aprendendo, a gente precisa mostrar uma mensagem de Olá Mundo na tela, tá certo? Daqui eu já vou mostrar para vocês dois recursos do Python. O primeiro deles é colocar um comentário no código, que é utilizando aqui o caractere jogo da velha, e esse caractere vai servir para que a gente coloque um comentário no código fonte e esse comentário não interfira na execução do algoritmo, tá bom? Então, o que a gente pretende fazer? A gente vai fazer com que o algoritmo exiba, né, uma mensagem na tela. E aqui eu vou dar duas quebras de linha para eu poder salvar. Aliás, eu não vou salvar ainda porque eu vou dar o primeiro comando, e é o comando de exibir uma mensagem. Para a gente colocar uma mensagem na tela, a gente utiliza a função print, abre e fecha parênteses, e aqui, ó, entre aspas duplas ou entre aspas simples, a gente coloca a mensagem que a gente quer, que no caso vai ser Olá Mundo. E então a gente vai ter um primeiro texto sendo exibido ali no console do Sublime integrando aí com o Python. Eu vou dar um Ctrl S e vou salvar esses exemplos aqui. Lá na área de trabalho eu vou criar uma pasta chamada de aula, aliás, essa já é a aula 02, né? A primeira foi só para a gente fazer o download e instalação das ferramentas. Esse exemplo aqui eu vou chamar de olamundo.py. PY é a extensão do Python, tá? Então, vocês vão precisar salvar dessa forma. Salvei ali. Vocês conseguem ver aqui que ele já até coloriu o textinho, né? Ele utilizou o recurso aqui, ó, que é uma linguagem, que é um código do Python por causa da extensão. E para a gente conseguir executar aqui, esse código, são dois caminhos, né? Ou você vem aqui em Tools, Sublime RPL, depois em Python e Run Content File, ele vai fazer a execução e mostrar ali, ó, Olá Mundo. Então já funcionou a integração entre o Sublime e o Python. Como a gente já veio aqui também nas preferências e colocou aqui as teclas de atalho, né, que prevê que Ctrl Alt B vai partir de todo esse caminho e rodar esse comando do Sublime menu, a gente vem aqui e pode fazer, ó, Ctrl Alt B, e o Ctrl Alt B também vai executar o nosso projeto, tá bom? Então, só para praticar, e como eu vou deixar para vocês praticarem aí, eu vou criar um novo documento aqui, tá? Para eu criar um novo documento no Sublime, como eu faço? Só dar um Ctrl N, ele já veio aqui, ó, já criou um novo documento, tá? Esse novo documento vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar um outro conceito de programação, que é a declaração de variável, e mais um outro conceito, que é a atribuição de valor, tá? Então, eu vou declarar uma variável nome, uma variável idade, fazer com que o usuário informe, né, nome e idade, e depois dele informar esses dados, a gente vai mostrar uma mensagem na tela que vai concatenar seu nome e mostrar esse nome, concatenar sua idade e concatenar essa idade, e depois mostrar uma mensagem com o nome, dando os parabéns para ele, dizendo que ele tem X idade. Só para a gente praticar um pouquinho mais a sintaxe, então, do Python. Eu vou colocar um comentário aqui com o primeiro comando que a gente vai dar, que vai ser basicamente assim, ó, solicita o nome do usuário. A declaração de variável no Python não depende de tipagem, como a gente já viu anteriormente. Eu posso declarar uma variável da maneira que eu quiser, então eu vou declarar uma variável chamada nome, e eu vou atribuir a essa variável nome um input, que vai ser dado pelo usuário, uma entrada de dados.
Então vai ser um input, e esse input vai ser assim, ó, informe seu nome. Informe seu nome. Ele não está colorindo, então eu venho aqui em Plain Text, vou procurar pelo Python, e ali ele já coloriu o textinho, identificando como um código do Python, tá? A primeira parte já está concluída, que é a solicitação dos dados. Depois eu venho aqui e vou solicitar ao usuário que informe a imagem dele. Então, solicita a idade do usuário. Variável idade, então, recebe. Aqui, então, eu vou precisar fazer a conversão do tipo de dado, tá? Para o texto, eu não precisei fazer nenhuma conversão, mas para a idade eu vou precisar fazer essa conversão para que o Python compreenda essa informação como um valor do tipo inteiro. Então eu utilizo a função int, que vai ser uma conversão de dados, onde eu vou utilizar aqui um input para entrar com os dados. Eu faço a entrada de dados, né, solicitando ao usuário que informe sua idade. E essa informação, então, vai ser convertida para o tipo inteiro, tá certo? Eu vou salvar aqui para não perder nada do documento. Eu vou colocar isso aqui como exemplo 1, tá bem? .py. Depois de solicitado o nome e a idade, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Exibe o nome, a idade e uma mensagem, já manipulando o valor da variável, e não necessariamente texto estático, tá bem? Para a gente mostrar a mensagem na tela, a gente já viu que é o comando print. Então, no primeiro print eu vou mostrar assim, ó, seu nome é. Vou dar um espaço e concatenar isso com a variável nome, tá? Depois o mesmo comando print eu vou utilizar para mostrar sua idade é. E nesse caso, vocês vão ver que eu não preciso fazer conversão de nada, para que o Python pegue um valor do tipo inteiro e mostre ele na tela como texto, tá? E por fim, mais um comando print, onde eu vou mostrar, por exemplo, né, Everaldo, que é o meu nome. Vou colocar aqui nome, ou qualquer nome que o usuário informar, né? Faça a concatenação com o seguinte, ó, meus parabéns. Aliás, você tem, e aí concateno com a idade, e concateno de novo com outro texto. Então, mais um conceito de programação, que vocês estão vendo aqui, certo? E vou executar esse exemplo aqui com a tecla de atalho, que é o Ctrl Alt B. Então, só vou ter que parar a execução, porque eu já identifiquei o seguinte, ó, informe seu nome e não dei um espaço, tá? Então, vou colocar assim, ó, para que quando o usuário executar, ele tenha um espaço ali, ó, para que o nome não seja informado colado ali com o conteúdo estático. Então, vou informar meu nome, aqui, vou dar um Enter, vou informar a idade, tá? E vou dar um Enter aqui, ele vai concatenar. Seu nome é com a variável nome, sua idade é com a variável idade, e por fim ele mostra a variável nome, meus parabéns, você tem aí o conteúdo da variável idade, anos de idade. Então isso pode ser utilizado e replicado várias outras vezes, né? E eu informar um outro nome, e esse outro nome aqui que eu vou colocar com uma outra idade. Pronto, ele vai rodar o algoritmo, e quantas vezes a gente informar nomes ou idades diferentes, ele vai concatenar e mostrar o resultado na tela, certo? Esse é o primeiro exemplo. Eu vou passar um outro exemplo agora, que vocês também vão usar para praticar, que é o seguinte, vocês já provavelmente ouviram falar no Teorema de Pitágoras, certo? O Teorema de Pitágoras, ele é utilizado para a gente fazer o cálculo, né, da hipotenusa de um triângulo retângulo. A gente consegue identificar o seguinte, ó, um triângulo retângulo,
possui aqui um ângulo de 90 graus, né? A gente consegue identificar a altura desse triângulo em centímetros, em metros, em quilômetros, isso na medida que você quiser. A gente tendo, então, a altura e a base do triângulo, a gente consegue encontrar, então, o valor da hipotenusa. Deixa eu só procurar aqui pelo termo hipotenusa, que é a distância, né, ou o valor desse pedaço maior aqui, ó, da linha maior do triângulo retângulo. Qual é o valor dela? Dado aí como base, então, a altura e a base, tá certo? Vamos fazer, então, um exercício que permite com que o usuário entre com o valor da altura, o valor da base e o algoritmo, então, vai calcular o valor da hipotenusa, tá bom? Com base aí no Teorema de Pitágoras. Olha só, eu vou dar um Ctrl N, criar mais um documento. Eu vou colocar o seguinte comentário aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Vou salvar esse documento aqui como exemplo 2.py, exemplo 2 do Python. E aqui a gente já percebeu o seguinte, vamos precisar trabalhar com funções matemáticas. E o Python permite com que você importe o sistema operacional todo ou uma parte do sistema operacional. Se você precisar trabalhar com data e hora, ele trabalha com data e hora do próprio sistema operacional. Se você precisar de qualquer tipo de recurso do sistema operacional, a gente pode importar, tá bom? Então, um módulo que a gente vai importar aqui é um módulo de operações matemáticas, tá? Essas operações matemáticas servem tanto para a gente fazer a potenciação, que é uma parte da fórmula da hipotenusa, que é a fórmula basicamente essa, né? C ao quadrado, que C ao quadrado nesse caso é a hipotenusa, é igual a área, a altura ao quadrado mais base ao quadrado. Então, importa o módulo de cálculos matemáticos, que vai ser o import MATH para cálculos matemáticos, tá? A primeira parte desse algoritmo vai ser então solicitar a altura do triângulo, né? Coloca esse comentário. A gente vai ter aqui então uma variável A. Essa variável recebe um valor do tipo inteiro, e esse valor do tipo inteiro vai vir da interação com o usuário por meio do método input, onde o usuário entra com uma determinada informação, tá? Que é assim, ó, altura do triângulo. Depois de informar a altura, eu vou solicitar ao usuário o valor da base, né? Então solicita a base do triângulo. A variável que vai receber isso é a variável B, recebe um valor do tipo inteiro, que vai vir da entrada de dados pelo usuário. Ele vai informar ali a base do triângulo. Agora o que a gente precisa fazer é uma atribuição de valor baseada no cálculo, né? E esse cálculo é o cálculo do valor da hipotenusa, né? Calcula a hipotenusa da seguinte forma. Eu tenho uma variável C, que vai ser, então, o valor da hipotenusa. Eu vou utilizar a classe matemática, que está importada aqui na linha 4, para fazer a raiz quadrada. A raiz quadrada, e depois eu enviar o link desse exemplo, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, ó, do passo a passo desse cálculo. A parte final que precisa ser feita é a extração da raiz quadrada. Então,
como a gente utiliza precedência matemática por meio dos parênteses, eu vou utilizar aqui o SQRT, que é o nome da função que vai fazer a extração da raiz quadrada. Mas ele vai extrair raiz quadrada de quê? De a ao quadrado mais b ao quadrado. Como que eu faço a ao quadrado? Então, eu faço a ao quadrado por meio da função POU. A função POU que faz a potenciação, né? De a ao quadrado. Mais b ao quadrado, então é a função POU, aqui fazendo b elevado ao quadrado, tá? Então eu tenho agora o valor de a ao quadrado mais b ao quadrado, e depois eu tenho aqui a raiz quadrada desse valor todo, que é o que vai dar para mim o valor aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Quando eu tento encontrar o valor de c ao quadrado, eu preciso então tirar a raiz quadrada, e é isso que a gente faz aqui no final. Por fim, o que a gente faz é isso aqui, ó. Exibe o valor na tela. E aqui a gente vai utilizar a função print para mostrar o valor da hipotenusa. Então, vai ser assim, ó. Hipotenusa. E aqui o valor de C, certo? Para que a gente teste, então, não tem outra forma, né? Vamos executar esse algoritmo. Eu já tenho um valor aqui pré-definido, que eu já fiz alguns testes mais cedo. Eu vou dar o Ctrl Alt B para executar esse exemplo. Então eu vou colocar primeiro a altura do triângulo, eu vou colocar como 20. Já fiz um teste aí mais cedo. A base do triângulo eu vou colocar como 30. E ele encontra ali como hipotenusa 36,05 e aí quase uma dízima periódica. Mas a gente pode vir aqui, ó, e executar quantas vezes for necessário. Só que agora a altura do triângulo vai ser para mim 50. E eu vou colocar como base 80. Em todos os dois casos ele sempre vai encontrar a hipotenusa, tá certo? Esses exemplos daqui eu vou enviar para vocês o print, para que vocês então façam a implementação linha por linha para entender o que está sendo feito, mas também vou deixar uma proposta de exercício para que vocês façam, e na próxima aula então a gente possa fazer a correção e tirar dúvidas também, tá? Essa primeira aula é uma introdução, é a parte de instalação, é a parte de configuração, e vou deixar que vocês façam todo esse processo e todos esses exemplos para que então na próxima aula a gente tire dúvida, e já vou passar para vocês quando é que vai ser, tá bem? Eu só vou criar mais um novo documento aqui para passar essa proposta de exercício, e na proposta do exercício eu quero que vocês façam o seguinte: a gente já está trabalhando com o triângulo retângulo, né? Então eu gostaria que vocês fizessem um algoritmo para fazer o cálculo da área de um triângulo retângulo, tá? E é basicamente esse o exercício que eu preciso que vocês façam. Desenvolva um algoritmo em Python que seja capaz de receber a altura e a base de um triângulo retângulo e, ao final, apresente a área desse triângulo. Então, qual é a fórmula que a gente utiliza para encontrar a área de um triângulo retângulo, né? Ela é um pouquinho mais simples para a gente encontrar a área, que é isso daqui, ó. A gente utiliza o cateto oposto vezes o cateto adjacente dividido por 2. Essa daqui é a fórmula. Deixa eu só encontrar aqui. Qual é a área do triângulo? Vou voltar aqui, ó. A fórmula é essa daqui, ó. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2.
E quando a gente vai linearizar esse daqui, eu vou colocar aqui, ó, fórmula, vai ser assim, ó, área recebe a base vezes a altura, isso tudo dividido por 2. Daí vocês vão encontrar a área de um triângulo retângulo, tá bom? Eu já vou salvar esse e vou passar para vocês aqui então, tá bem? Só vou parar de gravar aqui, porque senão o vídeo também